palavra para o vereador Locatelli. Muito boa noite a todos. Estamos na nossa sessão não presencial e eu tinha organizado um assunto bem interessante para nós falar, mas vou primeiramente me reportar algumas questões. Com relação à prova de seleção para professores, para que houve e que nós aprovamos, eu acredito que o presidente dessa casa tenha informações de o que aconteceu e como está, até porque ele mesmo disse que na página da prefeitura foi colocada a questão. Os resultados, de fato, não foram divulgados ainda, porque houve alguém fazendo alguma denúncia no Ministério Público e esse pediu algumas informações. O município está respondendo essas informações, acredito eu até que já tenha respondido, não pedi nessa semana como está o caso. E a pressa, ela não é tão grande, e todos sabem por quê. Nós não temos aula, nós não temos a necessidade de ter pessoal nesse momento trabalhando. Mas, assim, o que está acontecendo? Tão logo o jurídico do nosso município entender que deva fazer a divulgação, vai ser feito. Né? E acredito eu que até nessa semana, no máximo início de semana que vem, isso vai ser feito. E não está sendo feito nada às escondidas, até porque, como foi dito, está sendo divulgado isso na página da prefeitura. Tenho que também me reportar um pouco com relação à reposição. Todos nós queremos, todos os funcionários querem, e eu acredito até que a comunidade entenda que há necessidade da reposição do nosso funcionalismo. Em nenhum momento o prefeito Arley e o vice, o pastor Ipê, disseram que isso não iria acontecer. Muito pelo contrário. Quando houve a reunião com o nosso sindicato, né, nosso prefeito, que costumeiramente tem recebido, e acho que já recebeu mais servidores, e já fez mais visita em secretarias para conversar do que 8 anos daquele que dizem honesto, né? O nosso prefeito foi bem claro. Ele não tem nenhuma objeção e, havendo a possibilidade, o município vai fazer essa reposição. O entendimento é até de que não nesse ano, por função da legislação, mas num futuro bem próximo, venhamos a corrigir algumas distorções que existem a nível de ganhos do funcionalismo público. Eu quero lembrar aos colegas servidores, porque estão fazendo, parece-me que um circo em torno disso. No ano passado, nos meses de abril e de maio, o prefeito atual da época cortou os 20% que os professores estavam ganhando como desculpa da pandemia. Né? Nós questionávamos, falávamos, fomos ouvidos, os vereadores da situação da época foram ouvidos, disseram alguma coisa, tinha algum problema com relação a isso? Não via nem legalidade nisso. Inclusive, as convocações foram retiradas naquele momento. Teve funcionários, colegas, que perderam até 60% dos seus ganhos naquele momento. Né? Eu não ouvi ninguém levantar a voz. Com relação à reposição, alguns municípios, não muitos, concederam para os seus funcionários. A maioria não. Por que será que os que não concederam não fizeram isso? Será que é só nós aqui que temos vendo a legalidade, analisando para não fazer uma coisa errada? O prefeito Arley até inclusive colocou que se a possibilidade tiver que ser feito mais para frente, isso ele vai fazer e, se possível, repor até o atrasado. A gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro hoje, nós sabemos disso. Mas é muito pior tu receber e depois ter que fazer a devolução, ser retirado da sua
da sua conta. Também, quero dizer, eu como vereador nessa casa, votei contra um projeto de lei encaminhado, se eu não me engano foi no ano passado, que baixava o valor do difícil acesso para quem trabalha no interior. Eu votei contra, né? Porque eu entendia que as pessoas que estão lá no interior deveriam ser valorizadas. Também votei contra o fato de retirarem o direito do difícil acesso para aqueles que estão trabalhando lá no interior e residem lá. Então, assim, ó, pessoal, eu acredito que a gente tem que ter uma coerência sempre. O meu prefeito, se ele não fizer aquilo que eu sempre coloquei, eu vou vir aqui e vou criticá-lo, mesmo sendo meu prefeito. Mas não tem motivos para fazer isso no momento, até porque ele não se negou de fazer nada do que estão falando por aí. Com relação às estradas, muito bem colocado pelo colega Ingomar, quantas estradas foram feitas, né? Num período em que a gente está trabalhando um bom tempo com a metade dos funcionários. A questão das máquinas, pessoal. Nós temos 2 retas cavadeira nova, que trabalharam pouquinho tempo na nossa gestão. Estavam bonitas, estavam lá. E também, assim, ó, não entendemos que tem que ficar. Nós não estamos colocando a culpa, foi mal licitado, não sei o que, não estamos dizendo nada disso. Não estamos dizendo que o secretário, ou que o prefeito tinha. Talvez devessem dar uma atenção melhor na época, e nós, na compra de uma máquina, temos que olhar um pouco melhor para ver o que nós compramos, né? Sabemos que tem a licitação, que tem o processo todo, mas estivemos aguardando aí a máquina em garantia, estado em Covid, enfim, um longo tempo para consertar essas máquinas. A Patrola também, a Patrola nova, a 2 novas deu problema, né? Então, assim, nós não é uma choradeira, nós estamos dizendo que temos problema de máquina, temos problema do Covid, mas isso nós temos que saber enfrentar, e nós vamos enfrentar. Não é com 75 dias, 80 dias que nós vamos corrigir isso. Mas nós vamos corrigir, e não vamos ficar aqui chorando e lamentando. Por quê? Porque a nossa administração, ela tem a vontade, sim, de fazer um trabalho voltado para o interior. Estamos aguardando, ansiosos, o decreto do nosso prefeito para alocar recursos para a nossa agricultura, conforme nós pedimos aí a nossa bancada. Estamos aguardando. Agora foi marcado novamente o pregão para contratação de máquinas, para terceirização de máquinas. Estamos aguardando, não pode ser feito em função de nós estarmos em bandeira preta, né? Tão logo sair, talvez nós já devêssemos ter essas máquinas aí, talvez devêssemos fazer esse pregão lá no primeiro mês, mas não houve esse entendimento, não houve esse tempo para nós trabalharmos tudo isso. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado, sim. E não vamos dar continuidade à campanha eleitoral, como querem uns, né? Vocês têm que entender que vocês perderam a eleição. Ficar chorando também não vai resolver. Assim como eu entendi quando nós perdemos a eleição na eleição anterior. E dizer claramente, vamos olhar o que nós estamos fazendo em todos os setores. O comércio estava revoltado com a administração anterior? Não é porque algum vereador tenha dito que o prefeito não gostava. Um minuto, vereador. O comércio estava revoltado porque nunca sequer foi visitado pela administração anterior. Que a administração estava de olhos fechados para o comércio, de olhos fechados para a agricultura e para uma série de questões. Então, essa que é a grande realidade. E vamos ter que comemorar. Nós temos hoje, dados que estão lá no site, 3.060 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina. Três Passos hoje tem 12,75%. Deem uma olhada para ver se vocês encontram algum município com tamanha eficiência em termos de vacinação. Muito obrigado.